Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Vamos começar a parte de codificação do nosso sistema. A gente está usando o banco de dados Access, né? Então, se a gente está usando o banco de dados Access, a gente precisa fazer a comunicação com esse banco, tá? Então, vamos aqui dentro do nosso editor de código aqui. Como a gente vai estar toda hora conectando, utilizando essa conexão, a gente cria através do módulo, tá? Então, eu venho aqui e insiro aqui o módulo, ou também poderia vir aqui para o menu inserir módulo, tá? O que acontece? Esse módulo aqui, todos os códigos vão ser, que a gente utilizar nos nossos formulários, a gente pode chamar nesse módulo, vão estar acessíveis a todos os formulários do nosso projeto. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui em propriedades, se não tiver aparecendo a janela de propriedades, vem exibir janela de propriedades ou pressiona F4, tá? Vamos colocar o nome aqui de conecta. Eu sempre coloco conecta banco aqui, mas você pode colocar outro nome que você desejar. Aí a gente vai criar uma rotina. Também, antes da gente criar essa rotina, criar os códigos, a gente vai ter que ativar uma biblioteca. Então, vem aqui no menu Ferramentas, Referências, e essa biblioteca aqui é a Microsoft, tá? ActiveX Data Object. E aí você coloca aqui a mais recente que você tiver. Tá? Vou colocar 6.1. E vou clicar em OK, beleza? Agora sim, vamos declarar algumas variáveis. Essas variáveis elas vão ser do tipo global, tá? Para que a gente possa ter acesso aos valores dela lá de dentro do formulário. Então, eu vou chamar aqui de conexão do tipo a conexão que a gente vai usar é addb.connection, que vai servir para conectar fazer a nossa conexão com o banco. Vamos pegar uma outra global que vai ser tabela, e aí ela vai ser do tipo addb também, ponto. Só que agora vai ser record set, tá? Esse record set aqui. Eu vou criar eu sempre crio uma outra, eu sempre deixo duas criadas relacionadas à tabela, que às vezes a gente vai utilizar, tá? E vou criar uma outra global, eu chamo de string de conexão, string. Pode ser string, eu faço a abreviação string com, tá? De conexão. E essa ela vai ser do tipo string, tá? Agora eu vou criar uma rotina, tá? Essa rotina, para criar ela aqui, eu digito sub, nome da rotina, eu vou chamar de conectar. Conectar, abre e fecha parênteses, dou um enter, pronto, tá? Vai ficar essa linha aqui separando. E aí toda vez que a gente for conectar o banco, utilizar as tabelas, a gente chama essa rotina conectar. Aqui dentro eu vou declarar mais uma variável, vou declarar essa variável do tipo, o nome CDB, caminho do banco ou CDB, né? Ou CBD, banco de dados, né? E ela vai ser do tipo string, tá? E aí agora eu pego essa variável CBD e aí eu tenho que passar o caminho da onde está o banco de dados. Então, vou abrir aqui a pasta, deixa eu entrar aqui na área de trabalho, vou em controles aqui, e aqui está o nosso endereço. Ó, se eu clicar aqui, eu estou no endereço, só que aqui pega o nome do usuário do computador e tal. E aí, se você trocar de lugar, aí tem que mudar todo esse caminho. Então, a gente pega automaticamente isso aqui. Então, para fazer isso, a gente utiliza o recurso do próprio VBA, que é thisworkbook.path. Tá? E aqui no path a gente concatena com colocar aqui com e-comercial, aspas duplas, contra barra, aspas duplas, e-comercial. E aqui entre aspas duplas a gente vai passar o nome do nosso banco de dados, que é CC, que são 3 pontos. O nome do banco que eu coloquei lá, controle de cartão de crédito, poderia ser qualquer outro nome, e ponto e a extensão. A extensão do Access 2016, ACCDB, tá? Dessa maneira, a gente tem o caminho dinâmico, desde que o Access continue junto com a pasta no arquivo, tá? Junto ali, tá? E aí a gente vai fazer um set agora para setar uma conexão, inicializar uma conexão aqui, que é uma instância do addb.connection, tá? Aí a gente vai criar essa instância e agora a gente vai passar o caminho, né? Vai montar, por isso que eu criei essa variável a string de conexão. Então, strcon, tá? Vai ser igual, aí entre aspas duplas aqui, eu vou colocar o código, tá? Isso a gente vai usar um provider do próprio
do próprio Microsoft, tá? Que vai ser igual provider. Aí a gente coloca Microsoft, tá? Ponto ace, ponto oledb, ponto 12.0, tá? Depois disso a gente ponto e vírgula, data, pode ser até junto aqui, data source, tá? O data source vai ser o nosso banco, tá? Então aqui eu vou colocar igual, e aí eu vou concatenar com abro aspas duplas e comercial e vou passar lá a minha variável CBD, né? Caminho do banco de dados. E comercial, aspas duplas, tá? Ponto e vírgula, persist, tá? Security, tá? O meu inglês não é muito bom, então vou só escrever de novo. Security, tá? Info igual a false, ponto e vírgula, beleza? Aqui info ficou escrito errado, tá? Dessa maneira aqui é a nossa string de conexão. Basicamente, agora a gente vai pegar a variável conexão e fazer um open, né? Abrir a nossa string que é strcom, beleza? Vamos salvar aqui e vamos rodar. Então, rodar, a gente pode dar um clique aqui, ó, e aqui, ó, tá? Que se chama depurar. Eu vou iniciar aqui e vamos ver. Mais um início, pronto. Não ocorreu nenhum erro, tá? Se passou, chegou aqui, não ocorreu nenhum erro. Se você tiver com o Axis aberto, tá? Digamos que a gente esteja com o Axis aberto e aí você faz esse mesmo procedimento aqui, roda e ele dá um erro. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fechar o Axis, vai deixar o Axis fechado e aí vai rodar de novo, tá? E possivelmente ele não vai gerar o erro, tá? Então, aqui está a nossa conexão pronta para a gente estar utilizando. E já na próxima videoaula, a gente já vai começar com a nossa primeira interface que a gente vai utilizar, tá? Que eu vou explicar passo a passo para você como que a gente vai fazer, que é a nossa interface de cadastro de usuários, né? Já que a gente vai criar uma senha vai ter uma senha, né? E um usuário para logar no sistema, então a gente vai fazer toda essa parte de atualizar e pesquisar, né, diretamente nessa tela, que é uma tela bem menor. Depois as outras telas, praticamente a gente só vai mudar um pouco a lógica, mas as questões de codificação basicamente vai ser a mesma, tá? Então, com os recursos particulares de que cada tela vai ter. Então, bora para a próxima videoaula.